Tivemos desde o início até o mês de julho de 2022 um aumento de 54% na conta de luz do Reino Unido. Mas isso não está acontecendo apenas no Reino Unido, está acontecendo na Europa como um todo e realmente a situação está tão deprimente, está tão difícil que, para vocês terem ideia, num programa de televisão onde rodava uma roleta para poder sortear um prêmio para o ouvinte, né, aquela pessoa que acompanha o programa que estava participando, um dos prêmios da roleta, além de você receber lá 100.000 libras, 2.000 libras, um dos prêmios da roleta era o programa pagar 4 meses da sua conta de luz, e foi justamente o que esse participante do programa conseguiu ganhar e ficou feliz da vida, muito mais feliz do que se ele tivesse ganhado 1.000 libras, 1.500 libras. Inclusive eu vou colocar esse trecho do programa para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha. Bom, com isso a gente pode observar que realmente, se o negócio está nesse nível, é porque a coisa não está fácil, tá realmente muito complicado na Europa como um todo, e neste vídeo eu quero contar um pouquinho para vocês sobre qual que são, né, o que causou esse atual problema que hoje a Europa está enfrentando de crise energética, e o que podemos esperar não só de hoje em diante, mas daqui a 2, 3 anos da situação da Europa como um todo. Bom, para poder comentar sobre o atual problema de energia que a Europa está passando, a gente tem que olhar para esse problema com uma relação de causa e efeito, e para isso a gente não pode olhar apenas para o presente, porque hoje o presente é efeito de uma causa que foi ocasionada lá atrás. Então a gente tem que olhar para o passado para poder entender onde que começou a descarrilhar o trilho, para o trilho realmente sair de vez do trilho e bater numa mureta, bater na montanha, que é a situação que a gente está hoje. E a gente nem sequer precisa voltar muito no passado, mais especificamente a gente precisa voltar em 2011. Se olharmos em 2011, quando aconteceu o acidente nuclear de Fukushima no Japão, que realmente causou um desastre muito grande, tendo que mais de 160.000 pessoas ter que sair das suas casas, sair da onde morava, da sua cidade, por causa do problema da radiação. Isso daí criou um pânico geral no mundo como um todo em relação à energia nuclear, fazendo com que as pessoas ficassem não um, não dois, mas 10 passos atrás. Quando a gente fala sobre energia nuclear, criou-se um medo muito grande em relação a isso. Mas se a gente for analisar no detalhe esse problema que aconteceu na usina nuclear de Fukushima, os próprios especialistas explicam que o motivo desse acidente foi porque, quando aconteceu o terremoto que ocasionou o problema na usina, o terremoto acabou comprometendo os geradores reserva que ficavam na usina, só que o problema é que esses 2 geradores ficavam fora da cúpula de chumbo onde ficava o reator, e essa cúpula de chumbo, essa cápsula de chumbo, ela ficou praticamente intacta e aguentou o impacto não só do terremoto, mas depois do tsunami que veio, que fez com que o reator em si ficasse 100%, não acontecesse nenhum problema em relação ao comprometimento da sua estrutura por causa dessa cúpula de chumbo. Mas o problema foi, quando aconteceu o terremoto e o tsunami, acabou ocasionando um problema de falta de energia para esse reator nuclear, que ele não conseguia puxar a energia do seu resfriamento natural. Quando o reator nuclear tentou puxar a energia dos seus geradores para poder se refrigerar, os geradores também já estavam comprometidos. Com isso, ele não conseguiu ter uma energia de base para poder fazer o processo de resfriamento do reator nuclear, e com isso o reator foi superaquecendo, e bom, o resultado é isso que vocês podem ver, como eu vou colocar para vocês darem uma olhadinha. Terremoto de magnitude 9 estremece a costa do Japão. No fundo do Pacífico, o abalo provoca um tsunami. Uma onda gigante se forma e segue em direção às praias. A tripulação deste navio se assusta, mas supera ilesa o fenômeno. Em 45 minutos, o tsunami atinge a região onde está a central nuclear de Fukushima, com 6 reatores da companhia TEPCO. A central era projetada para resistir a um tsunami de 5,7 metros, mas este tem 14 metros. No momento do tremor, os 3 reatores em serviço haviam desligado automaticamente como programado. Mas após a passagem do tsunami, a energia elétrica é cortada e o nível da água de resfriamento baixa rapidamente.
Sem refrigeração, o combustível do reator 1 aquece e a unidade começa a derreter. O mesmo acontece nos reatores 2 e 3 nos dias seguintes. Durante a noite, o derretimento rápido provoca um vazamento de gás radioativo da contenção do reator. O aumento da pressão leva a uma explosão de hidrogênio em 12 de março na contenção do reator 1. 2 dias depois, uma segunda explosão destrói a contenção do reator 3. Com as duas explosões, uma enorme quantidade de resíduo radioativo é lançada na atmosfera. A piscina de armazenamento de combustível do reator 4 pega fogo e explode em 15 de março. Somente após semanas a situação é controlada. Nos meses seguintes, grande quantidade de água é bombeada para resfriar o combustível nuclear superaquecido. Fukushima é o pior acidente nuclear desde o desastre de Chernobyl em 1986. Então, muito provavelmente, se os geradores tivessem sido construídos dentro da cápsula de chumbo onde ficava o reator nuclear, a possibilidade de ter acontecido esse acidente seria mínima. Só que realmente a energia nuclear ela parece avião, só vira notícia quando acontece uma desgraça. Avião só é noticiado quando o avião cai. Você não vê notícia falando sobre os milhares de voos que são bem-sucedidos com o avião. Quando um avião cai, aquilo ali vira notícia e a energia nuclear é muito semelhante. Então o mundo como um todo ficou muito receoso em relação à energia nuclear e na Alemanha principalmente. Então a população na Alemanha começou realmente a fazer uma pressão muito forte em cima da Angela Merkel, que era a atual ministra da Alemanha, para fazer com que ela desativasse as 17 usinas nucleares que tinha na Alemanha naquele momento. E ela, na intenção de atender à vontade popular, realmente fez um planejamento de ir desativando todas as usinas nucleares no máximo em 10 anos. E realmente foi o que aconteceu, porque se a gente for olhar a última notícia que nós temos, que eu vou colocar até na tela para vocês darem uma olhadinha, de final de 2021, só tinham duas usinas nucleares em atividade na Alemanha com planejamento de serem encerradas nos próximos anos. Só que foi necessário substituir essa energia que era gerada pelos reatores nucleares por uma outra fonte de energia. E qual que foi a decisão da Angela Merkel no momento dali de maior dificuldade? A decisão que ela tomou foi basicamente substituir a energia que era gerada pelos reatores nucleares por gás natural e petróleo, e esses dois produtos ela comprou principalmente, quase que majoritariamente da Rússia. Com isso começou a construção do Nord Stream 1, um aqueduto que levaria gás natural da Rússia diretamente para a Alemanha e da Alemanha seria distribuído para outros países da Europa. E a gente tem que lembrar aqui que a Rússia é a maior fonte de gás natural do mundo e é a 8ª maior reserva de petróleo do mundo. Então eles têm uma relevância muito grande nessas duas commodities energéticas que hoje é utilizado como base da maior parte de geração de energia na maioria dos países que nós temos hoje no mundo. Então, com isso, ano a ano foi crescendo a exposição que a Alemanha tinha em relação a comprar o gás diretamente da Rússia, ao ponto de chegar no momento que 44% de todo o gás natural que era comprado para a Europa como um todo vinha diretamente da Rússia. E às vezes até os loucos têm razão, como vocês podem ver nesse vídeo aqui. Bom, tá gostando desse vídeo? Então eu peço para você um pequeno favorzinho para você contribuir com o nosso canal, para você contribuir aqui para esse vídeo conseguir chegar em cada vez mais pessoas. Algo muito simples que não vai te custar absolutamente nada. Basta você pausar esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva e claro também não esqueça de clicar no botão do gostei, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade, ele vai estar divulgando esse vídeo para cada vez mais pessoas e com isso você dá um apoio gigantesco para o nosso canal, para a gente continuar a crescer, conseguir atingir o nosso propósito, que é levar o conhecimento sobre educação financeira para cada vez mais pessoas. Então se você quer apoiar
apoiar o nosso projeto, se você quer fazer parte dessa missão, se inscreva no canal, deixa o seu like e, claro, se possível, compartilhe esse vídeo para o maior número de possível de pessoas. Bom, desde setembro de 2021 tivemos um aumento muito grande da demanda, a quantidade de energia necessária na Europa por causa da flexibilização do lockdown, porque a gente estava numa redução do número de pessoas infectadas por aquela doença que eu nem preciso comentar, que vocês sabem bem, e realmente a Europa foi aos poucos retomando o seu ritmo de indústria, o seu ritmo da economia, e com isso veio uma demanda muito grande por energia, e com isso aos poucos já veio um pequeno aumento no preço das contas de luz. Porém, quando iniciou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, foi quando começou o maior problema, porque uma maneira que os países europeus e também o lado ocidental como um todo, tendo ali o Canadá, Estados Unidos e Europa como um todo, elas usaram como medidas para poder combater a Rússia, foi basicamente, foram várias sanções econômicas, como por exemplo a exclusão da maioria dos bancos russos do sistema SWIFT, que é o sistema de negociação internacional, várias empresas que são globais, como McDonald's, Burger King, Starbucks, Nike, Adidas, saindo do território russo e encerrando de uma vez só as suas operações no território russo. Isso realmente deu um impacto muito grande de imediato na economia russa, porém o Vladimir Putin e a Rússia como um todo ainda tinha uma carta na manga que era muito poderosa, que era justamente a necessidade que a Alemanha, a necessidade que os países europeus tinham de receber o fornecimento de gás natural que vinha da Rússia. Então, ao longo das semanas que foi correndo da guerra, a Rússia foi aos poucos reduzindo a quantidade de gás que era enviado pelo Nord Stream 1, até que algumas semanas atrás cessou de vez, encerrou-se todo o gás que era enviado diretamente para a Alemanha. Com isso fez com que a Alemanha hoje ficasse numa posição de cheque, onde ela precisa urgentemente, para hoje, substituir o mais rápido possível todo aquele gás natural que vinha da Rússia por uma outra matriz energética, porque a gente tem que lembrar que estamos próximo do inverno e é a época onde é mais necessário que você tenha o gás para você poder fazer aquecimento de casa, aquecimento de chuveiro, porque 99,9% dos chuveiros na Europa é aquecido a gás, então você precisa do gás para esse tipo de coisa. Então a gente precisa hoje que a Europa se movimente o mais rápido possível para conseguir um outro parceiro para comprar gás natural, ou então substituir o gás por uma outra matriz energética o mais rápido possível, só que isso não acontece do dia para a noite, por isso que a gente tem essa situação das contas de luz na Europa como um todo, principalmente no Reino Unido, estando a níveis estratosféricos, onde você tem uma pessoa preferindo receber o pagamento de 4 contas de energia do que receber 1.000 libras ou 2.000 libras, igual eu mostrei para vocês no início desse vídeo. E claro, também não podemos deixar de comentar que a energia como um todo, quando há um aumento do preço da energia, vai causar também um aumento de preço na inflação, um aumento de preço generalizado, porque a gente tem que lembrar que as máquinas operam na base de energia. Se você teve um aumento do preço da energia para as pessoas físicas comuns, você também vai ter um aumento do preço da energia para a industrialização. Com isso, você tem um aumento do custo na produção de tudo que você for fabricar. Com isso, o produto, aquela matéria-prima que você tem, vai ficar mais cara para você fazer o processo de industrialização. Com isso, evidentemente, você, para poder manter a mesma margem de lucro que você tinha, você vai ter que aumentar o preço do seu produto, que vai chegar na prateleira para o consumidor final sempre mais caro. Então, quando a gente tem um aumento do preço de produtos como combustíveis e energia, isso vai acabar refletindo, é como se fosse um efeito cascata, que no final das contas vai refletir na maioria do preço de qualquer produto que a gente tem acesso no supermercado, que a gente tem acesso quando a gente for comprar como um todo. Bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o que você achou, não esqueça de clicar no botão do gostei também e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.